Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Todos acharam? Já está aqui no telão. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quantos se sentem fracos diante de desafios na vida? Você já se sentiu fraco diante de qualquer desafio na sua vida? Levante a sua mão. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. O fato de você se achar fraco não significa que você é um derrotado. Porque a vontade de Deus na sua vida, ela é manifesta através do poder dele, e não da sua capacidade humana, através das suas habilidades, através do seu esforço, mas é através do poder dele. Quantas pessoas se deparam diante de desafios na vida e elas, diante de situações que elas não conseguem resolver, elas procuram algo, ou alguma pessoa, ou alguma arma natural poderosa para superar aquela situação. Alguma coisa que possa ser mais forte ou maior do que o meu problema para poder solucionar. É natural você procurar ajuda e procurar uma resposta em algo que, na sua opinião, tem maior capacidade de resolver. Só que não é isso que Deus está dizendo aqui. Deus está falando que Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Veja que Deus não utiliza de recursos naturais para poder colocar uma vantagem sobre um fraco que Ele escolheu para se tornar forte, através do poder dele. Deus não precisa de vantagens naturais para fazer prevalecer a vontade dele na vida dos filhos. Deus não precisa que tudo esteja a favor, que a economia esteja a favor. Deus não precisa que o diagnóstico seja favorável. Deus não se intimida diante dessas coisas passageiras. Deus é eterno, sua vontade é eterna, seu poder é eterno, o seu reino é eterno. E Ele não se intimida diante de coisas tão pequenas, passageiras, que possuem data de validade. Deus não precisa que nada esteja a seu favor para fazer você prevalecer diante dessa situação. Deus, Ele quer usar o que o mundo considera fraco. Na verdade, Deus gosta de usar aquilo que as pessoas consideram fracas. Isso aí não vai dar nada na vida. Isso não vai chegar em lugar nenhum. Deus adora pegar os improváveis e elevar os improváveis e estabelecer os improváveis. Porque quando o improvável sobe, todo mundo sabe que foi o poder de Deus que o colocou ali. Não há dúvida, porque diante da leitura dos homens,
ele não conseguiria chegar ali sozinho de forma alguma. Quando eu faço uma leitura de mim mesmo e eu percebo fraquezas, eu não preciso andar conforme essas fraquezas. Eu posso andar conforme o poder de Deus que opera em mim. Eu não preciso andar de acordo com a leitura e a opinião das pessoas ao meu respeito. Mas eu posso andar de acordo com a leitura e o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Anime-se, se você se acha fraco, pequeno, insignificante, incapaz, Deus é mestre de usar coisas fracas. Estabelecer, elevar. A sua desvantagem não é desvantagem para Deus. Pelo contrário, é uma vantagem. Porque se você se sente fraco, você vai abrir caminho e passagem para o poder de Deus agir na sua vida. Agora, para o que se acha forte, não há espaço para o poder de Deus. Para aquele que é autossuficiente, Deus não tem espaço. Deus não tem como agir, porque ele acha que vai conseguir resolver seus problemas sozinho. É incrível como Deus pegou pessoas que não acreditavam em si mesma e usou essas pessoas de forma poderosa. Lembra de Moisés? Ele se achava totalmente incapaz. Totalmente incapaz. Ele falou: Senhor, nem falar direito eu sei, eu sou gago. O senhor quer que eu vou lá falar com aquela multidão? O senhor quer que eu vou lá falar com o faraó? Deus, eu não tenho condições nenhuma. Eu sou um improvável. Você escolheu a pessoa errada. Veja, Moisés, ele se achava fraco. Mas Deus pegou Moisés fraco e confundiu aqueles que se achavam fortes. O império, o governo que dominava aquela época, todo o seu exército, toda a sua riqueza, se levantou diante desse homem que se achava fraco e teve que se encurvar diante do poder de Deus que operava através dessa pessoa, entre aspas, fraca. Deus pergunta: Moisés, o que é isso nas suas mãos? E Moisés: é uma vara, Senhor. E com essa vara ele realizou milagres e confundiu o poder de Faraó. Esse era o fraco, Moisés, incapaz, sem possibilidade, sem chance. Colocou um reino mais poderoso daquela geração de joelhos, prostrado, vencido, derrotado. Um homem derrota uma nação sem um exército, sem um soldado do lado dele. Só ele e uma vara. Tem pessoas procurando coisas. Como que eu vou vencer isso aqui? Como que eu vou vencer? Meu querido, Deus está querendo saber o que você tem nas mãos. Senhor, só tenho isso aqui, só essa vara. Deus vai falar: é suficiente. Você não precisa mais do que você tem nas mãos para vencer todo o império que está diante de você. Você não precisa mais do que eu te dei até agora para você romper. Eu sempre falo para as pessoas como que eu faço para poder, principalmente na hora de uma oferta, só fala: como que eu abro um ciclo de prosperidade na minha vida? O que eu preciso ter? A pergunta é a mesma. Deus vai falar: o que você tem nas suas mãos? Um ciclo de prosperidade, muitas vezes, ele é iniciado. Um
uns 5 reais que a pessoa tem no bolso e é tudo que ela tem. Mas inicia um ciclo. Entenda uma coisa, Deus nunca vai deixar faltar semente nas suas mãos para iniciar um ciclo de vitória, de conquista e de crescimento. Nunca vai faltar semente, nunca vai faltar semente. Mas entenda uma coisa, nunca coma toda a sua semente. Parte da semente precisa ser plantada, semeada, para que haja colheita. Você está me entendendo? Moisés sozinho derrota o maior império da época. Gente, não é brincadeira não. Era a maior potência da época. É como se um homem sozinho hoje vencesse os Estados Unidos da América. Um homem só, com a vara na mão, a varinha, o cajado. Essa é a maior potência da época. O maior exército da época, a nação mais rica da época. E ele não só venceu, naquela noite em que o cordeiro foi sacrificado, toda a riqueza do Egito foi para as mãos do povo de Israel. O povo de Israel saiu dali com toda a riqueza do Egito, levou toda a riqueza do Egito. Um homem só. Um homem só. Deus não precisa te mostrar as vantagens. A vantagem na sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se Ele está contigo, você é maioria e você é mais do que vencedor. Você crê nisso? Você crê nisso? Você é mais do que vencedor. Moisés só tinha ele e uma vara. E Deus era suficiente. Jesus fala para os discípulos: o que vocês têm aí? A multidão está com fome aqui, o que vocês têm aí? Ah, Senhor, tem um menino aqui, 5 pães e 2 peixes. Pensa os discípulos chegando no menino: menino, o que você tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. É o que eu tenho. O lanche de uma criança. O lanche de uma criança. Parece suficiente? Para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixes era o lanche de uma criança, de um adolescente. Mas foi o suficiente para alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrar 12 cestos cheios. Veja, Deus não se intimida com os números. Pastor, a minha dívida. Esquece números. O que você tem nas mãos? Esquece a lógica. Ei, fé não é lógica. Fé não é matemática exata. A matemática que te ensinaram na escola é 2 mais 2 é igual a 4. A matemática que Deus te ensina é 2 mais 2 é igual a 1 bilhão. É uma matemática meio estranha. Há uma multiplicação, existe umas potências aí no meio, mas não está dentro da matemática que te ensinaram na escola. É uma coisa exponencial, é uma coisa que tem um crescimento sobrenatural. Então, na lógica, 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 homens. Começaram a tirar pedaços. E não faltava coisa para tirar pedaço, e ia tirando pedaço, e só tinha mais pedaço para partir, ia arrancando pedaço, e daqui a pouco, o improvável. 12 cestos cheios de sobra. Eu fico imaginando aquele menino chegando em casa. Mãe, olha o que eu trouxe. Menino, onde você arrumou isso? Foram 5 pães e 2 peixes. Você não comeu. Mas o que você fez? Comi, enchi, todo mundo comeu, mas ainda me deram esse cestão lotado aqui e mandou trazer para a senhora. A mãe coçou a cabeça, ela deve ter ficado: como que é isso? 5 pães e 2 peixes. Deus é mestre em pegar as coisas fracas.
as coisas improváveis e transformar em fortes, em prováveis. Não se preocupe se você se acha pequeno, fraco, incapaz. Deus não está olhando para a sua força. Quando Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele estava contando com o poder dEle em você e não na sua capacidade. Não se preocupe como vai acontecer. Acredite, vai acontecer. Davi, o que é isso nas suas mãos, Davi? Deus, eu desafiei esse gigante. E a única coisa que eu tenho aqui é 5 pedras e uma funda. Davi era o fraco. Golias era o forte. Davi era o improvável. Golias era o campeão. A armadura de Golias, a sua espada, o seu escudo, não era qualquer homem que conseguia carregar. Um menino, um adolescente, franzino, diante de um grandalhão musculoso. Eu fico imaginando, uma coxa de Golias dava Davi inteiro. O cara era tão intimidador, o cara era tão forte, o cara era tão famoso, que o exército de Israel inteiro, ninguém, guerreiros aprovados, guerreiros experientes, guerreiros que já tinham lutado diversas batalhas, ninguém teve coragem de enfrentar eles. E Davi, o fraco, Davi, o improvável. Saul ainda falou: não, Davi, coloca a minha armadura. O bichinho nem andava com a armadura de Saul. Como que eu vou correr? É pesado demais esse negócio, isso aqui não cabe em mim, isso aqui não tem jeito. Veja, colocar a armadura de Saul era procurar a vitória nas coisas naturais. Abrir mão da armadura de Saul e usar aquilo que era comum para Davi, o que Davi sempre teve, sempre usou, que era funda e pedra. Funda e pedra era o suficiente para derrotar Golias. Você já tem nas suas mãos o que é suficiente para derrotar esse inimigo. Pare de procurar coisas à sua volta, armaduras. Não, deixa eu ver como que eu vou vencer. Use aquilo que é comum a você, que Deus já te entregou lá atrás. É suficiente para fazer esse gigante cair. Davi, ele pega uma pedra das 5 pedras. Não precisou usar nada mais do que uma pedra. E põe fim àquela ameaça. Davi era fraco. Golias era forte. Essa mensagem aqui é para pessoas que se sentem fracas. Essa mensagem hoje aqui é para pessoas que se sentem impotentes. Essa mensagem hoje é para pessoas que se sentem incapazes de vencer, de romper em alguma área da vida. Seja lá em que área for. Mas pastor, eu nunca tive uma vitória assim, considerável. Eu nunca tive uma vitória realmente para poder falar assim, foi uma vitória sobrenatural. Será que não? Será que não mesmo? Deixa eu te relembrar de uma vitória que você teve. Você era improvável.
Antes de você nascer, você participou de uma corrida de bilhões e bilhões e bilhões de participantes. Uma multidão. Uma multidão. Era a corrida da vida. Ou você chegava em primeiro, ou você não iria experimentar a vida. Ou você chegava em primeiro, ou não teria nascido. Especialistas matemáticos disseram que é mais fácil, isso no caso da loteria americana, é mais fácil você jogar na loteria americana e ganhar 50 vezes durante a sua vida do que nascer. Quantos nasceram aqui? Você fez o mais difícil que poderia fazer na vida inteira. A possibilidade de um espermatozoide fecundar o óvulo é muito mais difícil do que um câncer, um tumor ser curado. Um tumor desaparecer do corpo de alguém é muito mais simples do que um espermatozoide fecundar um óvulo. É muito mais possível, é muito mais real, é muito mais palpável. Você prosperar é muito mais fácil do que um espermatozoide fecundar um óvulo. Você vencer a depressão, você vencer o cigarro, você vencer o vício, você vencer é mais fácil do que um espermatozoide fecundar um óvulo. Porque fecundar o óvulo é o primeiro passo. Não quer dizer que resolveu o problema todo, não. Ainda tem um processo ainda. Você vai passar por uma transformação. Mas eu fico imaginando você naquela corrida, empurrando e passando aquela multidão de espermatozoides, você lá lutando, correndo, e Deus te olhando e falando: você vai vencer, minha filha. Você vai vencer, meu filho. Eu sei que você vai chegar em primeiro, porque você é um campeão. Você é uma campeã. E daqui a pouco você rompe. Você chega em primeiro e fecunda o óvulo. Você chegou em primeiro. Você fez o que muitos não conseguiram fazer. Mas você venceu essa corrida num momento em que não havia pensamento, opinião, os seus argumentos. Você venceu porque você não estava medindo a dificuldade. Você venceu essa corrida porque você não estava dando nota se era possível, se não era possível. Qual a porcentagem de eu vencer isso? Eu vejo pessoas falando: nossa, esse concurso aqui tem uma vaga, eu acho que eu nem vou fazer, porque é uma vaga só. Você não é gênio, você só precisa de uma vaga. Amém? Já disse que não vai vencer logo antes da inscrição. Se é uma vaga, Deus preparou ela para você. Vai lá e faça, toma posse e assuma aquilo que Deus te deu. Você só precisa de uma vaga. Só de uma vaga. Eu não vou tomar essa decisão aqui não, porque isso aqui é tão desafiador. Isso aqui... Meu querido, vai. Seja feliz, conquiste, vença. Não deixe de viver, não deixe as oportunidades passarem diante de você. Vai além, seja ousado. Você já venceu a coisa mais difícil, que foi o seu nascimento. Vocês estão me entendendo? Mas agora, só porque você aprendeu a pensar, só porque agora você aprendeu a matemática, a lógica, as possibilidades, agora você tem medo de tudo. Imagine se fosse te colocar numa corrida daquela
hoje. Você fala, nem vou, porque você não nascia. Graças a Deus, ninguém pensava naquela época. Ei, pare de olhar para o natural. Olhe para o alto. De onde vai vir o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. O seu Redentor está vivo. Ele é a tua força, Ele é o teu poder, Ele é a tua vitória. Jesus é a sua vitória. Vocês estão me entendendo? Olha, as pessoas envelhecem. Todo mundo aqui está envelhecendo. Mas não permita que a idade te faça fraco. Não permita que a idade te enfraqueça. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Não permita que, nessa idade, essas doenças são comuns. Ei, para de falar esse tipo de coisa. É comum para os outros, não para você. Porque vai ser feito segundo a sua fé. Eu já peguei idosos falando o seguinte, olha, poxa, Copa do Mundo, legal. Nem sei se eu vou estar vendo a próxima Copa do Mundo. Aí eu olho assim e falo, meu Deus. Essa é a sua fé? Ei, você vai viver muito. Seus dias serão prolongados na face da terra. Você vai viver muitos anos com saúde, com vigor, com lucidez, produtivo. Você será forte. Deus vai te levantar e vai te estabelecer. A idade não vai definir como você vai andar. Você vai ter uma velhice saudável. 80 anos, 90 anos, 100 anos de idade, sonhando, fazendo projeto, fazendo exercício, pulando, mostrando para as pessoas como é que se vive. É isso que Deus tem para você. Então pare de falar abobrinha. Doenças debilitantes, é normal, dói tudo, depois dessa idade. Tinha um pastor, tem tempo que eu não vejo ele, ele falava, cala a boca. Tipo assim, você vai falar bobagem? Cala a boca. Se for para falar, fala de bênçãos. Se for para falar, fala como vai ser bom. Fala como vai ser a vitória. Não despreze o que parece fraco e insignificante para o mundo, porque Deus pode usar aquilo que você está olhando como fraco e elevar essa pessoa até um lugar que você não vai acreditar. Confie no poder de Deus, confie no amor de Deus para a sua vida. Lembra dos 4 leprosos que estavam ali na porta? E eles ficavam assim, a gente está passando fome aqui. Se a gente entrar na cidade, eles vão matar a gente. Se a gente for no acampamento dos sírios, vão matar a gente também. Mas se a gente ficar aqui, a gente morre, então já que vai morrer, vamos lá. Vamos ver, de repente sobra alguma coisa ali, de repente... E eles foram caminhando em direção ao arraial dos sírios. E eles davam passos, 4 leprosos. 4 leprosos. E o que os sírios no seu acampamento ouviam era cavalos correndo, era carruagens,
exércitos, vários exércitos, um barulho ensurdecedor. E eles fogem de medo. E era apenas 4 leprosos caminhando na direção deles. Eles chegam lá, comida, acampamento todo vazio, cavalos. O povo fugiu até sem cavalo, gente. O medo foi tanto que largou cavalo para trás, largou cabelo, fugiram a pé. Deus é mestre em usar os improváveis e os fracos para confundir aqueles que se dizem que se acham fortes. Mas de onde vem esse poder que fortalece o fraco? Efésios 3, verso 20. Efésios 3, verso 20. A outra falando aqui. Sim. Ela disse que não entendeu o que eu falei. Eu falei Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Existe um poder que está operando em nós. Então não é pela minha força, então não é pela minha capacidade, é pelo poder que opera em mim que eu vou vencer. E ele diz o seguinte, que ele vai fazer tudo muito mais. Olha como que ele intensifica. E Deus parece até que é bem redundante aqui. Ele quer mostrar tanta intensidade que ele fala, para fazer tudo muito mais, abundantemente, além. Ele quer exagerar daquilo que você pede ou pensa. Ele quis exagerar. Você pensa pequeno. Você pede pequeno. Você ora pequeno. Eu costumo dizer que se você tem um sonho pequeno, foi o diabo que te deu, porque Deus não tem sonho pequeno. Eu quero abrir um negocinho ali. O diabo que te deu esse sonho para abrir um negocinho ali. Se é para abrir algo, abra direito. Abra uma grande empresa, uma média empresa, uma multinacional. Algo que vai romper, que vai espalhar. Um negocinho ali. Saia do modo sobrevivência, entre no modo conquistar. Avançar. Sabe, não pense pequeno, não ore pequeno, não deseje pequeno. Se for para desejar algo, deseje o que há de melhor, de maior. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Deixa aquele verso aí aqui no telão. A gente vai usar ele. Veja, muito além do que você pede e do que você pensa. Está pedindo coisa para Deus e às vezes pede desse tamanhozinho. Eu vou pedir só isso aqui. E Deus está falando que eu quero te dar muito além, abundantemente, além, muito mais daquilo que você está pedindo. Pedimos mal, oramos mal. Eu nem vou pedir isso, sabe por quê? Eu acho que Deus não se preocupa com esse tipo de coisa. Eu já vi gente falando isso. Será que Deus vai... Eu vou ocupar Deus com isso. Ele está achando que Deus é igual gente. Se falar com um, não consegue falar com o outro. Deus consegue falar com todos vocês ao mesmo tempo e Ele entende isso como... Deus não é gente, não. É diferente, não cabe dentro do teu raciocínio, não. Eu vou ocupar Deus, eu vou ficar ocupando Deus com o meu probleminha. Deus que se preocupa com o seu probleminha.
Deus se preocupa com o seu café da manhã. Deus se preocupa com o seu almoço. Deus se preocupa com o sapato que você usa, com a roupa que você veste. Deus se preocupa com a cama que você dorme. Deus se preocupa na casa que você mora. Deus se preocupa com tudo relacionado a você. Eu vejo pessoas dizendo, sabe, eu vou... É ruim esse negócio de ir para Deus só pedindo. Só para pedir. A gente tem que ir para adorar. Eu não vou pedir mais nada, eu vou só adorar, só adorar. Deus não tem problema com isso, gente. Deus é um doador e você é um necessitado. Pede e você vai receber. Quem é pai ou mãe aqui? Ótimo. Fica com a mão levantada. Você só vai abaixar se a resposta for positiva. Quem fica com raiva quando seu filho te pede algo, baixa a mão. Ah, você não fica com raiva, Deus fica. Deus fica chateado. Só vem pedir, tá vendo? Cara, eu não estou nem aí se meus filhos se aproximam de mim só para pedir. Eu amo abençoar os meus filhos. Se eu pudesse, eu dava tudo e ainda mais do que eles pedem. Eles pedem algo, eu quero dar mais. Eles pedem uma coisa, eu quero dar algo além. Deus é da mesma forma. Ele não quer te dar o que você pede, o que você pensa, o que você sonha. Ele quer te dar mais. Ele quer te dar mais. Ele quer ir além. Ele quer te superar. Ele quer te surpreender. Não precisamos. Precisamos pedir sem medo. Se ele é pai, e você é o filho, e você é a filha, que distância é essa do pai com o filho? Que complicação é essa de comunicação? Isso não é relacionamento de pai e filho. Está parecendo mais religião quando a coisa fica desse jeito. Eu nunca tive problema em relação a querer algo do meu pai ou da minha mãe e não pedir. Eu nunca tive problema de chegar na casa deles e abrir a geladeira e mexer em tudo que está lá, comer o que tiver, ir na despensa. E não sentir nada de problema em relação a isso. Mas, pô, com Deus, não, com Deus. Abre a geladeira de Deus. Ele acha ruim se você mexer na dispensa dele. Entra na casa de Deus, mas senta, fica quietinho, comportadinho, porque Deus nem espirra. Ei, querido, ele é seu pai. E você é filha, você é filho. Vai lá na geladeira, pega o que você quer comer, vai para o sofá, deita no colo dele. Se você prefere cafuné, você coloca a cabeça no colo dele. Mas se você prefere massagem nos pés igual eu, você coloca os pés no colo do pai. Fala, pai, aperta aí um pouquinho, massageie. Sabe, ele é pai. A oração que Jesus nos ensinou foi: Pai nosso que estás no céu. Pai. Sabe, até então a religião antes de Jesus chamava Deus de Deus. Mas Jesus veio trazer intimidade. Pai. Pai nosso. Abba, Pai. Paizinho. Pai amoroso. Papai. Vocês estão me entendendo? Segundo o poder que opera em nós. Existe um poder operando em nós. Mas para esse poder se manifestar, esse poder que vem diretamente do trono de Deus, de forma abundante, para fazer além do que imaginamos, além do que nós pensamos, porque está além das nossas forças, está além da nossa capacidade.
O problema é que muitos de nós não liberamos esse poder. Não permitimos que esse poder que habita em nós venha para fora. Olha só o que diz Mateus 16, verso 19. Mateus 16, verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Deus quer te dar esse poder, porque existem coisas aqui nessa terra que só vão acontecer por intermédio do poder dele. Não adianta você ter o Espírito Santo e não usar. Para que você quer o Espírito Santo se não usa? Tipo assim, eu tenho o Espírito Santo, o maior poder do universo. Ressuscitou Jesus dentre os mortos. Criou os céus e a terra. Maior poder do universo está dentro de você. Mas não uso para nada. Não vou usar. Ele está aqui, mas eu não uso. Não vou usufruir desse poder. Jesus está dizendo que o que você permitir que aconteça na terra, o céu também vai permitir. E o que você não permitir, o céu vai impedir que aconteça. É isso que o texto está dizendo. Você define o que vai e o que não vai acontecer. O que vai ser ligado e o que vai ser desligado. O que vai ser liberado e o que vai ser retido. Segundo o poder que opera em nós. É a vontade dele que está atuando dentro de nós. Romanos 8, 26. Esse texto aqui, ele dá uma esclarecida maior ainda. E da mesma maneira também o Espírito Santo, o maior poder que está dentro de você, ajuda as nossas fraquezas. Ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Viu? Você pede errado, você ora errado. Eu te falei. Quem não estava acreditando está aí, ó. Você pede errado e ora errado. Você pede pequeno, você ora pequeno. Você não sabe pedir. Mas sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo sabe que você não sabe pedir. Que você pede pouco, que você pede limitado. Então o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é o Espírito Santo? Dá aqueles gemidos inexplicáveis, altíssimos, aqueles berros em relação ao céu para endireitar uma oração mal feita que você fez. Deus, se for da sua vontade, você me cura. O Espírito Santo, Jesus, você já curou ela na cruz do Calvário. Não escute essa oração. A sua vontade é curar ela. Ela está falando isso, mas ela não sabe o que diz. O Espírito Santo era aqueles berros para endireitar uma oração mal feita. Ah, Deus me deu essa enfermidade para me ensinar algo. Aí o Espírito Santo, não, Senhor! O Senhor não precisa dar um câncer para ensinar alguém alguma coisa. Tem outros meios educacionais. Deus é bom o tempo todo. Pai, o Senhor é bom o tempo todo, então o Senhor vai abençoar e vai remover esse tumor, vai remover esse diagnóstico, vai remover essa doença do corpo dessa pessoa. Nós pedimos para Deus com base na nossa realidade, com base na nossa referência, e não pedimos para Deus com base no poder dele, com base na riqueza dele em glória. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele vai suprir todas as minhas necessidades segundo os recursos naturais, segundo a riqueza em glória, segundo o padrão do céu, segundo a realidade celestial. Ele vai suprir todas as minhas necessidades.
Por isso que o Espírito Santo tem que consertar muito a oração que a gente faz. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Acionamos o poder de Deus quando oramos alinhado com a palavra. Acionamos o poder de Deus que habita em nós quando oramos de acordo com as promessas dele na Bíblia. Acionamos o poder de Deus quando estamos conectados com a mente de Cristo, falamos aquilo que ele já disse. Quando ele diz, pelas pisaduras de Jesus você foi curado, eu tenho que orar isso, eu não posso orar outra coisa. Isso aciona o poder de Deus. Se a palavra de Deus diz, você vai emprestar e não vai tomar emprestado, é isso que eu tenho que orar, não posso orar outra coisa, senão estou desalinhado, estou orando errado. Eu tenho que aprender a orar a Bíblia. Eu tenho que aprender a orar as Escrituras. Eu tenho que orar, eu tenho que falar as Escrituras. Isso aciona o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Se você se sentia fraco, ou se você ainda se sente fraco, Deus usa os fracos para confundir os fortes. Feche seus olhos.